Olá, Tudo bem, galera? Então, estamos vindo aqui hoje trazer mais uma mensagem maravilhosa aí da Palavra de Deus. Esperamos que essas mensagens estão tocando profundamente o coração de vocês e que de alguma forma alguém está sendo abençoado e está sendo, resplandecedor aí para a vida de vocês, que isso possa contribuir para o crescimento tanto físico, espiritual, mental, profissional em alguma área da sua vida e essas mensagens alcancem, tá certo? Esse é o nosso desejo do amém. fundo do nosso coração, tá? Para o tema de hoje a gente vai abordar o tema da fé e a gente vai trazer um livro em Salmos. Isso aí. Salmos capítulo 62, do versículo 5 ao 7. Vamos lá então. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Amém. A palavra de Deus ela é muito forte, né? Aqui nos Salmos, Davi estava relatando uma situação onde que ele se deparava em uma, vou falar de novo a palavra, mas é numa situação onde que a gente não pode nem imaginar, porque talvez muitos que assistem aqui nunca passaram pelo que ele estava passando ali, né? Ele estava sendo perseguido, provavelmente em diversos momentos ele estava passando fome, né? Estava machucado, mas ele não poderia se abalar, porque senão, se ele se abalasse, se ele se entregasse, ele ia ser morto. E então a única salvação para ele era realmente a fé dele em Deus, né? E esse é o tema que a gente tem hoje para abordar para vocês, a fé, né? Deus revelou em uma das minhas noites que se você tem realmente fé, você tem que agir diante dessa fé, você tem que ter ação diante dessa tua fé, né? E eu tive alguns exemplos assim do que realmente é ter fé, né? Alguns comparativos, na verdade. Quando a gente se depara com alguma situação no nosso dia a dia, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, algum problema físico, né? Ou até mais físico, não tão emocional, né? Vou falar só do físico agora, que a gente precisa tomar algum remédio. Mas quem aqui, deixar uma questão em aberto, tá? Quem aqui, antes de pensar em tomar um remédio, pensa em fazer uma oração, em profetizar cura diante daquela enfermidade, né? Daquela situação que você está passando? Né? É uma pergunta realmente muito forte que eu me fiz quando eu tive essa revelação de Deus, né, Amém. amor? Sim. É uma situação que a gente tem que avaliar e analisar o tempo todo. Às vezes a gente se depara com situações de emocionais também. E a gente quer, às vezes, muitas vezes, resolver na força do nosso braço, né? Querer achar uma solução diante de uma alternativa, diante de questionando algum parente, questionando algum amigo, para ver o que aquela pessoa, fulano de tal, até às vezes um influencer, o que aquela pessoa fez para resolver uma determinada situação, mas antes de você querer saber opiniões alheias, tenta buscar, primeiramente, o quem sabe de tudo, ele preparou tudo para você, né? Tenha fé e mantenha esse diálogo, essa intimidade, né, com Deus, porque com certeza você vai começar a viver de forma extraordinária muitas coisas na sua vida. E às vezes até você vai estar deixando alguns pequenos vícios para trás. Eu lembro que na minha infância, às vezes eu sentia uma dor de cabeça, alguma coisa assim, minha mãe vinha já com uma S infantil para eu tomar, né? Que é um remedinho que a princípio, né, não dá nada, mas é assim, ela tinha em casa esse tipo de remédio como Quebra-galho. um quebra-galho, exatamente, amor. Então, assim, pô, tem em casa um remédio esperando que se vier uma doença, se preparando para uma coisa, mas assim, antes de eu pensar, né, não tinha consciência de que uma oração às vezes poderia me curar. Eu Amém. tenho fé nisso. Hoje eu evito de todas as formas tomar remédio,
A primeira coisa que eu faço é botar na mão de Deus. Qualquer tipo de enfermidade, dor, eu boto na mão de Deus. Se eu tiver a revelação dele para que a cura venha através de um remédio da ciência, eu vou buscar essas alternativas. Mas a primeira conversa que eu tenho é com Deus, para ele me instruir, né? Amém, sim. Esse exemplo sobre dor, né, amor, de remédio, ele é um exemplo muito legal de se dar. Não que nós sejamos contra o remédio ou a ciência, né, a medicina, mas antes de tomar o remédio, você tem uma ferramenta muito importante, muito valiosa em sua mão, que é a oração. Que a oração é o quê? É a fé, né? Você orar e esperar pelo sobrenatural, por uma bênção, por uma cura do Senhor. Então, quando estou com alguma dor, por que não orar antes do que tomar um remédio, né? Por que não se ajoelhar e interceder para que Deus venha com a sua cura nessa dor, ou às vezes na reconstituição de uma família, na restituição de um lar, na bênção de um novo emprego, né? Por que não, antes de recorrer e fazer né, na força dos nossos braços, por que a gente não ter a fé, orar para o Senhor, né? Conversar com Deus e pedir a cura, pedir o que você está precisando para Ele, né? Nós temos a nossa língua, que ela é muito grande e ela é muito usada para coisas negativas. E por que não nós não profetizarmos sobre a nossa vida, sobre curas, né? Sobre reconciliação, sobre restituição? Por que não, né? Hoje nós precisamos usar mais a nossa boca para profetizar, para declarar bênçãos sobre nossas vidas. Isso é ter fé, né? Muitas vezes, antes de gastar dinheiro, né, com remédio ou com, enfim, com consultas, você recorrer ao grande salvador da sua vida e o grande médico, né? Aqui a gente está falando, dando um exemplo, né, de buscar, antes de qualquer coisa, né, trazer a presença de Deus, buscar a salvação diante dele, né, trazer Jesus para a sua vida, para que ele te acompanhe durante o enfrentamento de qualquer situação. Né? Muitas das vezes a gente quer fazer, novamente eu estou repetindo isso, a gente quer fazer as coisas com a força dos nossos braços. Quantos murros na ponta de faca eu já dei na minha vida, com certeza minha esposa, nós como casal já demos também, né, por não buscar uma orientação de Deus, né, uma revelação de Deus. E quando a gente começa a fazer isso, buscar isso, a gente tem livramentos na nossa vida. Às vezes a gente quer adquirir algo que não está na nossa condição, e a gente busca Deus para realmente ver se é para essa direção que a gente deve seguir, se é isso que a gente deve adquirir, e a gente fica esperando realmente a resposta. E enquanto a resposta não vir, hoje a gente não age. E se a gente sentir qualquer coisa que não está nos deixando confortável e em paz diante daquela situação, a gente não faz. Isso é agir por fé, né? Que a gente vem entendendo. Com certeza, a gente está gravando esse vídeo hoje, é 2023, com certeza Deus vai revelar outras coisas para nós diante desse tema de fé. E a gente pode abordar aqui com vocês, mas hoje o nosso entendimento da fé é esse, que antes de qualquer coisa em sua vida, antes de qualquer alternativa ou força do seu braço, busque a orientação superior que é de Deus. Traga Jesus para sua vida, abre a sua boca, como a Tony falou, abre a sua boca, use a sua língua para profetizar para a sua vida. Né? Você tem uma força tão grande diante da tua boca que você é o seu profeta. Converse com você, profetiza para a tua vida, expõe para Deus as tuas necessidades, as tuas fraquezas, as tuas frustrações, e você vai ter revelações inimagináveis para a tua vida. Amém. O Senhor é a nossa rocha, Ele é o nosso salvador e Ele é o nosso protetor em todas as situações. Exatamente. E para a gente encerrar esse tema de hoje, a gente vai fazer uma oração pedindo para que Deus traga na vida de todos, né, muita bênção e proteção, provisão, tá certo? Então,
Da onde você estiver assistindo esse vídeo, peço que você curva sua cabeça, feche os seus olhos para agradecer e pedir tudo isso que a gente acabou de falar. Senhor Deus, querido e amado, muito obrigado, Pai, por mais esse tema, por mais essas revelações para a gente ter abordado aqui nesse vídeo, Pai. Ô Senhor, traga provisão, Pai, traga revelação para a vida dessas pessoas, que cada vez mais, Senhor, a fé esteja na vida delas, Pai. Que elas possam se fortalecer ainda mais na rocha, Pai, porque você é o nosso protetor, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Uma ótima semana. Deus abençoe. Deus abençoe, galera.